Nesta videoaula vamos começar por abordar talvez uma das questões mais importantes em termos de IVA e de RITI. Vamos falar sobre a localização das operações, bem como a denominada inversão do sujeito passivo, ou também chamado como reverse charge. Em termos do manual da formação, vamos nos focar naquilo que é o conceito de reverse charge ou da inversão do sujeito passivo. Falaremos dos setores de atividade onde se aplica a inversão do sujeito passivo e vamos também fazer uma abordagem inicial à localização das operações para efeitos de IVA e RITI, numa visão geral, e depois, especificamente, as regras de localização nas transmissões de bens, nas aquisições intracomunitárias de bens, nas transmissões intracomunitárias de bens, nas importações e nas exportações e as regras de localização das prestações de serviços. Depois, num próximo vídeo, falaremos das exceções às regras de localização nas prestações de serviços e o caso especial do continente, da Madeira e dos Açores e a localização das operações entre o continente e as regiões autónomas e vice-versa. Bom, comecemos pelo conceito de reverse charge ou de inversão do sujeito passivo. Este é um conceito muito simples de entender. Reparemos que quando no nosso dia a dia nós somos compradores, compramos, por exemplo, uma roupa, um vestuário, numa loja, quando pagamos o preço, pagamo-lo mais o IVA. Ou seja, vamos pagar a base tributável mais o IVA. Na qualidade de compradores, estamos a suportar o IVA. Vamos, no fundo, imaginemos a aquisição de um vestuário por 100 euros mais IVA. Quanto é que nós vamos pagar ao vendedor? 123 euros. E vai ser o vendedor que terá a obrigação de proceder, através da sua declaração periódica de IVA, ao pagamento do imposto a favor do Estado, que nesse caso será 23 euros. Isto é uma situação comum do nosso dia a dia. Ou seja, recai sobre o vendedor a obrigação de proceder ao pagamento ou a entregar o valor do imposto ao Estado. Inversão do sujeito passivo é precisamente quando se obriga o adquirente ou o comprador a ser ele próprio a proceder à entrega do imposto ao Estado. Ou seja, trata-se aqui de um mecanismo de autoliquidação do imposto. É o adquirente, é o comprador, que sobre ele recai a obrigação de proceder à entrega do IVA ao Estado. Isto chama-se a inversão do sujeito passivo ou o denominado reverse charge. É muito comum este mecanismo da obrigatoriedade de ser o comprador a substituir-se ao vendedor na obrigação de liquidar o IVA em várias operações que vamos analisar e também em alguns setores de atividade que já vamos ver em que se obriga a que este mecanismo efetivamente se realize. O IVA charge consiste no facto de o adquirente, o comprador, substituir-se ao prestador ou vendedor da obrigação de liquidar o IVA. Trata-se de um mecanismo de autoliquidação. O adquirente terá de liquidar o IVA no Estado-membro onde é residente e onde entrega a sua declaração de IVA em função do seu regime de tributação.
Este regime liberta a entidade vendedora ou prestadora de ter de entregar uma declaração de IVA em cada um dos Estados adquirentes, sendo o adquirente aquele que terá a obrigação de liquidar o imposto na declaração periódica entregue no seu país. Estamos então a ver que este mecanismo ele vai ser muito usado ao nível das transmissões intracomunitárias. Ou seja, transmissões intracomunitárias significa que, e vamos nos posicionar aqui na situação ou na perspectiva de sermos um sujeito passivo português, registado aqui em Portugal e que vende mercadoria ou presta serviços a clientes de Estados-membros da União Europeia, ou então adquire mercadorias ou serviços a fornecedores da União Europeia. Aqui vamos nos posicionar numa perspectiva de sermos uma entidade em Portugal. E nesse sentido, imagine-se o que era uma entidade portuguesa vender mercadorias para diversos Estados-membros da União Europeia. O que ia acontecer é que, uma vez que essas operações são operações, e já vamos ver, tributadas no destino, a tributação é no destino, quando estamos a falar de transmissões intercomunitárias, a empresa vendedora portuguesa teria de se registar em todos os Estados-membros da União Europeia para que pudesse lá fazer o pagamento do IVA. Teria de entregar uma declaração periódica de IVA em cada um dos Estados-membros. Isso tornaria todo este mecanismo extremamente complexo. Logo, para facilitar as operações, como essas operações vão ser tributadas no destino, é o próprio adquirente, uma vez que nós estamos aqui a posicionar como se fôssemos o vendedor em Portugal, é o próprio adquirente que no seu próprio país vai proceder à entrega do imposto, sendo ele considerado o sujeito passivo. É este o exemplo, ou os exemplos que nós pretendemos aqui dar no manual da formação, quando explicamos a questão da inversão do sujeito passivo. No entanto, a questão do reverse charge também se aplica em determinados setores de atividade em Portugal. Ou seja, em que tanto o vendedor como o comprador transacionam aqui no nosso país, em Portugal. Então, quais são os setores de atividade onde se aplica a inversão do sujeito passivo? Ou seja, onde se obriga a ser o adquirente ou o comprador o sujeito passivo da operação e a ser ele a entregar o imposto ao Estado através da sua declaração periódica de IVA. Um sujeito passivo terá de autoliquidar o IVA quando for sujeito passivo de IVA em território nacional e adquira bens ou serviços nas seguintes áreas: construção civil, desperdícios, resíduos e sucatas, emissões de gases com efeitos de estufa e aquisições ou aquisição de bens em Estados-membros, aqui o artigo 8º do RITI, e transmissão de imóveis. Ouro para investimento. Estas são atividades onde se aplica a inversão do sujeito passivo. Ou seja, neste conjunto de atividades que acabamos agora de descrever, é o comprador que, na sua própria declaração periódica de IVA, vai ter de pagar o IVA correspondente à operação. Eventualmente também o vai poder deduzir. Trata-se muitas vezes de situações em que se liquida e deduz-se
simultaneamente o IVA. Ao nível da declaração periódica do IVA, estas operações elas terão de ser referenciadas, nomeadamente no quadro 06A, onde temos as operações em que este sujeito passivo, que entrega esta declaração periódica de IVA, liquidou o IVA devido por aplicação da regra de inversão do sujeito passivo. Ou seja, ele é comprador, mas teve ele próprio que proceder na qualidade de sujeito passivo ao pagamento do imposto ao Estado. E temos aqui aquelas atividades que eu acabei de elencar: sucatas, emissão de gases, aquisição de imóveis com renúncia e serviços de construção civil. Portanto, são exemplos aqui destas atividades que acabamos agora de referir no manual. Ora, dentro daquilo que é a inversão do sujeito passivo, por exemplo, se uma empresa de Aveiro adquirir um serviço de reparação de um imóvel a uma empresa da Maia, portanto, aqui a empresa de Aveiro é o adquirente e a empresa da Maia é o vendedor, será a empresa adquirente do serviço que deverá liquidar o imposto, ou seja, inversão do sujeito passivo. O imposto é devido no momento da realização do serviço ou, em caso de adiantamento, no ato da emissão da fatura ou do seu respectivo pagamento. A fatura deve ser emitida sem liquidação de IVA. Portanto, o vendedor, que seria aqui a empresa da Maia, terá de emitir uma fatura não liquidando o IVA, e essa fatura tem que ter a seguinte expressão: IVA autoliquidação. E depois vai ser a empresa de Aveiro, que é o adquirente dos serviços, que terá de proceder à autoliquidação na sua própria declaração periódica de IVA. E já agora, este tipo de operação é uma operação em que a empresa, aqui a empresa de Aveiro, o adquirente, teria na sua declaração periódica de IVA que declarar esta operação colocando a base tributável no campo 3, o IVA a favor do Estado no campo 4. Estamos a falar de um comprador, de um adquirente que está a aplicar inversão do sujeito passivo. Está a fazer uma aquisição de um serviço neste domínio da construção civil. Mas vai utilizar o campo 3 para colocar a base tributável da fatura que recebeu do vendedor, da tal empresa da Maia. Depois vai colocar o IVA a favor do Estado, portanto 23% do valor do campo 3. Obviamente que temos aqui o campo 1, o campo 5, o campo 3, vai depender da taxa de IVA que se vai aplicar, não é? O campo 1 e o campo 2 são para operações à taxa reduzida, o campo 5 e o campo 6 para operações à taxa intermédia, o campo 3 e o campo 4 para operações à taxa normal. Depois vai poder eventualmente deduzir o IVA, aqui nos campos correspondentes à dedução de IVA. E esta operação que foi indicada na base tributável terá então de ser referenciada no tal quadro 6A, colocando ali o valor da base tributável. Nomeadamente, se for serviço de construção civil, dirige-se o respectivo valor da base tributável para o campo 102, para que a autoridade tributária reconheça, assim, que o valor considerado na base tributável não é uma venda. É, contrariamente, uma aquisição, nomeadamente de um serviço, em que o sujeito passivo é o comprador, porque estamos a aplicar
inversão de sujeito passivo. Ora, dentro deste âmbito, a inversão do sujeito passivo é uma matéria que vai ser bastante trabalhada, nomeadamente no âmbito da localização das operações, tanto para efeitos de IVA como para efeitos de RITI. Vamos dar, para começar, digamos que a definição do que significa localizar uma operação. Para efeitos de IVA, claro. Localizar uma operação para efeitos de IVA significa determinar em que Estado-membro, estamos a falar ao nível da União Europeia, e, consequentemente, em que ordenamento jurídico, com especial relevância para as taxas a aplicar, essa mesma operação será tributada. Estabelece assim no Código do IVA um conjunto de elementos de conexão que permite determinar o Estado-membro que tributará a operação. Se nós, pelas regras que vamos estudar, localizarmos uma operação em Espanha, será em Espanha que o IVA terá de ser pago. Contrariamente, se a operação for localizada em Portugal, é em Portugal que o imposto tem que ser pago às taxas de Portugal. Porque se uma operação é localizada num determinado Estado-membro, é às taxas de IVA desse Estado-membro que aquela operação é tributada e o IVA é devido nesse Estado-membro. E os Estados-membros têm taxas de IVA distintas, diferentes. Em Portugal já sabemos quais são as taxas de IVA, mas elas são distintas ao longo dos Estados-membros da União Europeia. E, portanto, se uma operação é localizada, por exemplo, em Itália, significa que o imposto terá que ser pago em Itália à taxa ou às taxas que Itália considera para efeitos de IVA no seu código do IVA. E por isso é que é bastante importante a questão da inversão do sujeito passivo, ou do reverse charge. Porque se uma operação é localizada em Itália, e se estamos a falar de uma venda, ou seja, da venda de uma mercadoria, ou mesmo da prestação de um serviço que uma empresa portuguesa, um sujeito passivo português, realiza a um sujeito passivo de Itália, é mais fácil a esse sujeito passivo de Itália, que apesar de ser comprador, proceder ele próprio ao pagamento do imposto através da sua própria declaração do IVA lá em Itália, porque ele é sujeito passivo registado em Itália, já entrega naturalmente lá a declaração periódica do IVA e é mais fácil, assim, a operação. Era aquilo que eu referia inicialmente. Imaginemos que a empresa portuguesa ou o sujeito passivo português vende para 27 Estados-membros da União Europeia. Então, a empresa portuguesa teria de se registar nesses 27 Estados-membros, de entregar uma declaração periódica de IVA em cada um desses Estados-membros. É muito mais fácil considerar o comprador, o adquirente, efetivamente, como o sujeito passivo da operação e ser ele a pagar o IVA nesse mesmo país. A empresa portuguesa aqui vai emitir as faturas da sua venda, da sua transmissão intracomunitária ou da sua prestação de serviços sem IVA, obviamente fazendo referência, como eu vou explicar, em termos de texto, vai ter de colocar um determinado texto na sua fatura, mas depois é a empresa ou o sujeito passivo de um Estado-membro que lá vai ele, apesar de ser adquirente, apesar de ser comprador, proceder ao pagamento do imposto. Inversão de sujeito passivo ou reverse charge, muito usado aqui nestas operações. As regras de localização das operações em IVA ou em RITI procuram sempre responder a duas questões. Primeira questão: onde é localizada a operação? Ou seja, em que Estado-membro se localiza aquela transação de bem ou serviço? E já sabemos que, sendo localizado num determinado Estado-membro, é nesse Estado-membro
que o imposto terá de ser pago conforme as taxas aplicadas no regime de IVA desse Estado. Depois, a segunda questão é quem é que tem a obrigação, nesse Estado-membro, da localização da operação, de liquidar o IVA. Quem é que vai pagar lá o IVA? E quando se faz inversão de sujeito passivo, o river charge, é o comprador, é o adquirente que vai proceder ao pagamento do IVA. O artigo 6º é a disposição do Código do IVA que nos apresenta as regras para localizar as operações, definindo as regras de localização das transmissões de bens e das prestações de serviços. De salientar que, relativamente às prestações de serviços, este artigo contempla as regras de localização, quer se trate de prestações de serviços internas, isto é, em que tanto o prestador como o adquirente se situam aqui no território nacional, quer de prestações de serviços de âmbito internacional, incluindo as intracomunitárias, ou seja, grosso modo, aquelas em que o prestador e o adquirente se localizam em estados comunitários ou não diferentes. Nós aqui em Portugal damos uma especial importância às regras de localização por causa das regiões autónomas. É que, como nós já vimos no curso, como as taxas de IVA são diferentes, no continente, nos Açores e na Madeira, nós temos que saber que taxa de IVA é que vamos utilizar. Se vamos utilizar uma taxa praticada nos Açores, uma taxa praticada na Madeira ou uma taxa praticada no continente. E é preciso localizar as operações, porque se uma operação é localizada, por exemplo, nos Açores, aquela fatura vai ter que ter lá inscrita a taxa de IVA dos Açores. Se uma operação é localizada no continente, e estamos a falar de uma relação entre continente e arquipélagos ou regiões autónomas, a taxa de IVA, se a operação é localizada no continente, a fatura terá de ter a taxa de IVA praticada aqui no continente. Bom, mas já abordaremos num próximo vídeo aqui a especificidade da questão da localização das operações com as regiões autónomas. Em termos de regras de localização das operações, é importante ter presente o seguinte. Muito importante. Três questões extremamente importantes no âmbito da localização das operações. Primeira, o vendedor ou o prestador do serviço, se residente num Estado-membro, é sempre o sujeito passivo do imposto, regra geral, a menos que se aplique inversão de sujeito passivo, não é? Em que será o comprador ou adquirente, ele próprio, a ter que liquidar, que pagar o IVA no seu Estado-membro. O número 2 assim o determina. O adquirente pode ser sujeito passivo de IVA ou não sujeito passivo de IVA. Deve entender-se por não sujeito passivo de IVA os particulares residentes num Estado-membro, as entidades públicas que não sejam sujeitos passivos ou aqueles sujeitos passivos que estão isentos pelo artigo 9º, as isenções internas, ou pelo artigo 53, muito focado no âmbito dos trabalhadores independentes que gozam de isenção de IVA, por não terem atingido o limite que está estabelecido aqui no artigo 53. E as empresas e particulares residentes fora da União Europeia. Um não sujeito passivo que seja particular nunca liquida IVA, nunca se vai obrigar um não sujeito passivo a liquidar IVA. Ou seja, quando existe inversão do sujeito passivo, quando existe reverse charge, em que se obriga o adquirente, o comprador, a ser ele a pagar o imposto, a liquidar o imposto, esse adquirente ou esse comprador é um sujeito passivo de IVA. Porque quando estamos a falar de um particular, não o podemos obrigar a fazer liquidação de IVA, ele nem sequer preenche declaração
periódica de IVA, não é um sujeito passivo. Já vimos que na localização das operações o River Charge ocorre em diversas situações. Como já anteriormente referimos, o River Charge, também designado por autoliquidação, consiste no facto de o adquirente se substituir ao vendedor ou ao prestador na obrigação de liquidar o IVA. A razão para esta escolha em determinadas operações do código do IVA e do RITI baseia-se no facto de um vendedor, de um prestador, no Estado-membro 1, que vende um bem ou um serviço para um sujeito passivo do Estado-membro 2, tem essa operação localizada no Estado-membro 2, isto por força do princípio de que entre dois sujeitos passivos, ou seja, nas operações business to business, a operação é localizada no destino, ou seja, é no país do destino, que é o país do comprador, onde o IVA tem que ser pago. Se não houvesse a aplicação do River Charge, um sujeito passivo num determinado Estado-membro seria obrigado a liquidar IVA em vários outros Estados-membros e, no limite, em todos. Tal significa que esse sujeito passivo teria de entregar várias declarações periódicas de IVA, uma por cada Estado-membro. E era aquele exemplo que eu dava ao bocado. Imagine-se uma empresa portuguesa que venda bens ou preste serviços com operações localizadas nos 27 Estados-membros, teria de entregar, no limite, 28 declarações. 28 declarações porque teria também de entregar uma no seu próprio Estado, no seu próprio país. Portanto, ao aplicar o River Charge nas operações entre dois sujeitos passivos, liberta-se as empresas deste ónus. Afinal de contas, o adquirente terá de liquidar IVA no Estado-membro onde é residente e onde já entrega uma declaração periódica de IVA em função do seu regime de tributação. Nas operações entre dois Estados-membros, ou seja, business to business, quer o vendedor, quer o comprador, os dois são sujeitos passivos do imposto. Existem obrigações de faturação por parte do vendedor, deve solicitar o número fiscal válido ao adquirente no outro Estado-membro, deve confirmar a validade do NIF no viés e emitir fatura até ao 15º dia do mês seguinte, no caso das transmissões intercomunitárias de bens, e obrigações por parte do adquirente. Fornecer o NIF, obter a fatura, liquidar o IVA e, se tiver este direito, deduzir o IVA liquidado na operação do River Charge. Ou seja, como referi anteriormente, o adquirente no River Charge ou na inversão do sujeito passivo vai ter de pagar o IVA, poderá também deduzi-lo se a operação em causa permitir que o IVA suportado confira direito à dedução. Aqui a confirmação da validade do NIF no viés será através do site do Sistema de Intercâmbio de Informações sobre o IVA, o viés, onde nós fazemos o teste, portanto, para validar o número de IVA, o número de identificação de IVA. Temos de escolher aqui o país, depois colocamos o número de IVA que vinha na fatura e depois teremos aqui a verificação sobre a idoneidade, a existência efetiva desse número fiscal. Bom, regras de localização em concreto. Nós temos as seguintes operações. Temos as transmissões internas. Portanto, nas transmissões internas temos as vendas e as compras de mercadorias, obviamente. Temos as prestações de serviços, também a nível interno e a nível internacional, quer com países da União Europeia, quer com outros países ou terceiros. Depois temos as transmissões intracomunitárias de bens e as aquisições intracomunitárias de bens. E aqui estamos a falar de vender ou comprar mercadoria
ou ativos não correntes a países da União Europeia, e depois temos as importações e as exportações, que são operações com outros países, operações de transmissões de bens com outros países. E para localizar as operações, ou seja, para definir em que país, Estado-membro, o IVA é devido, o número 6 do artigo 6º estabelece a regra de localização inerente às transmissões de bens. Sendo tais operações tributáveis em Portugal, quando os bens aqui se situem, quando se inicia o transporte ou a expedição para o adquirente, ou no caso de não existir transporte ou a expedição, quando postos à disposição do adquirente. Esta regra aplica-se em reservas se as operações forem praticadas no interior do território nacional, uma vez que noutras circunstâncias tal já não se verifica, pois num contexto internacional atende-se, obviamente, ou deverá atender-se também ao local do destino dos bens, à luz do princípio de tributação no destino. Por exemplo, no caso das exportações, embora sujeitas a IVA em Portugal, face à norma mencionada, porque no fundo é daqui que os bens saem, ou é aqui que os bens se situam quando inicia o transporte, elas estão isentas de IVA. As exportações beneficiam de isenção de IVA, ao abrigo do artigo 14 do Código do IVA. As exportações seriam localizadas em Portugal, mas gozam de isenção de IVA. As importações, cujo local de início de transporte se deu num país terceiro, não seriam em princípio tributáveis, face ao teor da norma descrita. Contudo, verifica-se que são efetivamente tributáveis face ao disposto na alínea B do número 1 do artigo 1º e nos artigos 5º e 17º, todos do Código do IVA. As importações vão ser tributadas em Portugal. Importação é, obviamente, a aquisição, a compra de um bem que vem oriundo de um país terceiro. As importações são tributadas em Portugal, pagam IVA em Portugal à taxa ou às taxas portuguesas. Depois poderá haver a situação do imposto ser pago em termos de alfândega ou de ser pago na própria declaração periódica do IVA, mas vamos abordar isso um bocadinho mais à frente. Quanto às operações intracomunitárias, deverão ser analisadas à luz das normas de territorialidade previstas no RITI, verificando-se, neste caso, a isenção das transmissões intracomunitárias de bens. Portanto, quando a empresa ou o sujeito passivo português nacional vende um bem, mercadoria ou ativo não corrente a um sujeito passivo da União Europeia, a operação está isenta aqui em Portugal. Artigo 14 do RITI. Ela vai ser tributada no destino. E por isso, por ser tributada no destino, é por isso que paga IVA em Portugal, o IVA é pago em Portugal nas aquisições intracomunitárias. Ou seja, quando um sujeito passivo nacional adquire um bem, mercadoria, ativo não corrente, a um sujeito passivo da União Europeia, o destino é em Portugal, ela é tributada aqui em Portugal. Aquisições intracomunitárias e transações intracomunitárias são transmissões intracomunitárias de bens ou transações intracomunitárias de bens. As transações intracomunitárias de bens regem-se pelo RITI, pelo regime do IVA nas transações intracomunitárias. Bom, quando o bem é transportado de um Estado-membro para outro Estado-membro, sendo que quer o vendedor, quer o adquirente pertencem a um Estado da União Europeia, a um Estado-membro, está-se perante uma operação ou transação intracomunitária. E, como vos disse, estas operações são reguladas pelo
regime do IVA nas transações intracomunitárias. Quanto às transmissões intracomunitárias, conforme eu já referi, aquisição intracomunitária de bens, destino Portugal, tributada em Portugal, localizada em Portugal. Transmissão intracomunitária de bens, ou seja, venda de bens para países da União Europeia, o destino é lá, porque o bem sai de Portugal e tem como destino um país da União Europeia e, de acordo com a regra do destino, serão lá tributadas. Aqui em Portugal gozam de isenção. É por isso que aquisições intracomunitárias são tributadas em Portugal, destino. Transmissões intracomunitárias não são tributadas em Portugal, serão tributadas no país de destino, um Estado-membro da União Europeia. Quanto às importações, as importações são tributadas em Portugal. Elas podem ser tributadas através da alfândega, ou seja, com o imposto pago na alfândega, ou então pode-se dar a possibilidade de o IVA ser liquidado na própria declaração periódica de IVA. E esta possibilidade do IVA ser liquidado, pago pela própria declaração periódica do IVA, é uma matéria que está no artigo 27º do Código do IVA, números 8 e 9, em que se dá a possibilidade dos sujeitos passivos que reúnam as condições estabelecidas aqui na norma possam requerer junto da autoridade tributária a utilização da sua declaração periódica de IVA para proceder ao pagamento do imposto. Nomeadamente, se encontrem abrangidos pelo regime de periodicidade mensal, tenham a sua situação fiscal regularizada e pratiquem exclusivamente operações sujeitas e não isentas ou isentas com direito à dedução, sem prejuízo da realização de operações imobiliárias ou financeiras que têm um caráter meramente acessório. Se um sujeito passivo fica autorizado pela AT, pela Autoridade Tributária, a utilizar a declaração periódica do IVA para proceder ao pagamento do IVA das importações, estamos aqui a aplicar também inversão do sujeito passivo, porque numa importação, nós aqui em Portugal somos os compradores, os adquirentes, e somos nós que vamos ter de pagar o IVA. E utiliza-se, nesses casos, o campo número 18 para colocar a base tributável da operação. Depois aplica-se a taxa de IVA portuguesa sobre o bem adquirido na importação. E aí será o campo 19 onde se vai liquidar o IVA. Eventualmente, se nos for permitido o direito à dedução, se não estiver aquele equipamento, aquele bem excluído desse direito, vamos proceder à dedução do respectivo imposto num campo apropriado da declaração periódica de IVA, e tudo vai depender se é um ativo não corrente ou se aplica sobre aquela mercadoria a taxa reduzida, ou a taxa intermédia, ou a taxa normal. Isto relativamente à utilização da declaração periódica de IVA para efeitos do pagamento do imposto. Portanto, quanto às exportações, as exportações representam venda de bens de um sujeito passivo aqui nacional para um outro país, um país terceiro, ou seja, que não faça parte da União Europeia, senão estaríamos a falar de transmissões intracomunitárias. As exportações estão isentas de IVA,
bem como atividades conexas, nomeadamente o transporte de bens do Estado-membro para a União Europeia. Desde comprovadas nos termos do número 8 do artigo 29 do Código do IVA. As exportações gozam de isenção de IVA. A falta de comprovação determina a obrigação de liquidação do IVA. Os montantes das exportações são inscritos no campo número 8 do quadro 6 da Declaração Periódica do IVA. Usamos aqui o campo número 8 para declarar, na Declaração Periódica do IVA, o montante das exportações e veja-se que não existe nenhuma relação depois com imposto a favor do Estado. Não há nenhum campo paralelo, porque a operação está isenta. Os valores que se inserem nos campos 7 inserem-se as transmissões intracomunitárias, que são tributadas no destino. O campo 8, as exportações. E o campo 9, para sujeitos passivos mistos, operações isentas no âmbito do artigo 9º do Código do IVA. São operações isentas, logo a Declaração Periódica do IVA não contempla, logicamente, nenhum campo correspondente para imposto a favor do Estado. Agora vamos falar sobre as regras de localização das prestações de serviços para concluir esta videoaula. Prestações de serviços regulam-se pelos números 6 a 15 do artigo 6º do Código do IVA. O Código do IVA, como vimos já, contempla efetivamente a regulamentação das transmissões de bens internas, das importações, das exportações e de todo o tipo de prestações de serviços. O RITI é especificamente para transmissões de bens, mas intracomunitárias. Ou seja, transações de bens intracomunitárias, quer seja vender, quer seja comprar. Transmissões intracomunitárias ou aquisições intracomunitárias são reguladas pelo RITI. No âmbito das regras de prestações de serviços, existem duas grandes regras gerais e depois uma série de exceções. Neste vídeo vamos falar apenas das duas regras gerais, depois num próximo vídeo abordaremos as exceções. A primeira regra geral aplica-se quando estamos numa prestação de um serviço business to business, em que tanto o prestador como o adquirente são ambos sujeitos passivos. E aqui será alineado o número 6 do artigo 6º do Código do IVA. Quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo, quer adquirente, quer prestador, as operações são tributáveis no lugar onde o adquirente tem a sua sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. Isto aqui também é a base do princípio do destino. Assim, se um sujeito passivo português prestar um serviço a um adquirente italiano, estamos aqui a falar de dois sujeitos passivos. O prestador do serviço é um sujeito passivo em Portugal. O adquirente daquele serviço é um sujeito passivo em Itália. Então aplica-se aqui também o princípio do destino. Ou seja, a operação não é, em princípio, eu aqui coloco em princípio porque já vamos ver depois na próxima videoaula uma série de exceções. Mas, regra geral, a operação não é localizada em Portugal, mas sim na Itália. E como tal, o prestador de serviços português não deverá liquidar IVA, devendo ser o cliente italiano, que é o adquirente, a liquidá-lo em Itália, à taxa vigente em Itália. E o que é que isto é? É reverse charge, ou seja, é o adquirente que no seu próprio país, Estado-membro, neste caso Itália, vai lá proceder ao pagamento do IVA através da sua declaração periódica de IVA.
Na situação inversa, ou seja, se um prestador de serviços for italiano e o adquirente português, uma empresa italiana presta serviço a uma empresa portuguesa, por exemplo, é uma operação B2B ou business to business, dois sujeitos passivos, será o adquirente português, lá está destino, que terá de proceder à liquidação do IVA devido pela operação realizada à taxa vigente no território português, reconhecendo-se-lhe, no entanto, o direito à dedução do imposto autoliquidado. E nestas situações em concreto, nós, quando uma empresa portuguesa ou um sujeito passivo português aqui de Portugal presta um serviço a um sujeito passivo de um determinado Estado-membro, usa-se o campo 16 da Declaração Periódica do IVA para inscrever a base tributável, usa-se o campo 17 para inscrever o imposto a favor do Estado e depois deduz-se o IVA, nomeadamente no campo 24. Eu vou reformular aquilo que disse, porque a forma correta é a seguinte. Quando uma empresa portuguesa, e era aquilo que nós estávamos aqui a referir no manual, quando uma empresa portuguesa adquirir, aqui o adquirente é português, era aquilo que eu queria referir, quando um adquirente português adquire um serviço a um prestador de um Estado-membro, relação business to business, mas o adquirente é português, a operação é localizada pela regra geral, como já vimos, no lugar onde o adquirente tem a sua sede e por aí fora, portanto a operação é localizada em Portugal, e sendo localizada em Portugal, é o sujeito passivo português que vai aplicar aqui inversão do sujeito passivo. Então, o adquirente português vai usar a declaração periódica de IVA no âmbito do campo 16, prestações de serviço efetuadas por sujeitos passivos de outros Estados-membros, cujo imposto foi liquidado por nós, pelo declarante, pelo adquirente, coloca-se o montante da prestação de serviços no campo 16, multiplica-se o valor pela taxa de IVA vigente em Portugal, o IVA a favor do nosso Estado dirige-se ao campo 17 e depois deduz-se o IVA no campo 24, o IVA o IVA dedutível de outros bens e serviços, aqui estamos a falar de um serviço, é dedutível através aqui do campo 24 da Declaração Periódica do IVA. Depois temos uma segunda regra geral, e esta contida na alínea B do número 6 do artigo 6º. Esta segunda regra geral é quando o adquirente dos serviços for uma pessoa que não seja sujeito passivo de IVA. Aqui estamos a falar de operações business to consumer, B2C. O prestador é sujeito passivo, o adquirente não é sujeito passivo. Porque já vimos que no IVA existe esta regra que o vendedor, o prestador, ele é sempre sujeito passivo. Portanto, o vendedor, neste caso, como estamos a falar de prestação de serviços, o prestador é sujeito passivo, o adquirente não é sujeito passivo. Nestes casos, as operações são localizadas na sede, estabelecimento estável ou domicílio do prestador de serviços. Que é o que acontece, por exemplo, se uma empresa portuguesa prestar um serviço a um adquirente em Espanha, adquirente esse que é um particular, a empresa portuguesa tem que faturar com a taxa de IVA portuguesa. A operação é localizada aqui em Portugal. E depois recebe o valor por inteiro da base tributável mais o IVA e, obviamente, que vai
pagar esse imposto aqui em Portugal. Mas é o vendedor, é o prestador a pagar imposto no seu próprio país. Assim, se um sujeito passivo português prestar um serviço a um adquirente francês, por exemplo, que não seja sujeito passivo, deverá, em princípio, liquidar IVA português, uma vez que a operação se localiza em Portugal. Se for um sujeito passivo de outro Estado-membro a prestar um serviço a um português que não seja sujeito passivo, o referido sujeito passivo deverá, em princípio, liquidar IVA à taxa vigente no Estado-membro onde está estabelecido. Depois temos uma série de exemplos no manual sobre localização de operações. Após esta explicação, será muito simples perceber estes exemplos. Um quadro para fazer alusão aos vários tipos de prestações de serviços, mas já com a questão das exceções. É que existem várias exceções relativamente a estas duas regras gerais de localização das prestações de serviços. E na próxima videoaula vamos abordar efetivamente essas mesmas exceções. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até ao próximo.